Fala galera, bem-vindo ao canal Conte Verde, eu sou Gabriel Salaf, você está na casa do futebol de seleções, aqui a gente fala tudo sobre esse universo, então já chega deixando o like, se inscrevendo, ativando o sininho, compartilhando esse canal com seu amigo que gosta de Copa do Mundo, que está ansioso. A Copa do Mundo é no ano que vem, faltam menos de 500 dias. Para ser exato, nessa quinta-feira, dia 30, quando estamos gravando esse vídeo, faltam 497. Na segunda-feira, a FIFA divulgou, teve uma festa, postagem especial, falando dos 500 dias que faltam para a Copa do Mundo. E a gente vai aqui tratar nesse vídeo de quem não pode ir para a América do Norte. A gente ainda está na metade ali das eliminatórias. Teve lugar que nem começou as eliminatórias, como é o caso da Europa, começa apenas no mês de março. Apenas os países sedes já estão confirmados, que é o caso dos Estados Unidos, México e Canadá. A gente não tem seleções classificadas, tem perto ali o Japão, principalmente está muito perto da classificação. O Irã, a Coreia do Sul também estão com vagas encaminhadas. Tem o caso da Oceania, a gente espera que a Nova Zelândia seja classificada, mas futebol é uma caixinha de surpresa, já diria o outro, e a gente vai ter a fase final na data FIFA de março, então a certeza absoluta que o primeiro classificado sai no mês de março, se não for o Japão, as seleções asiáticas que eu citei, será na Oceania. Mas quantas seleções já foram eliminadas da Copa do Mundo, as eliminatórias que pararam em novembro, inclusive eu estava vendo aqui, tem uma conta no Twitter, que o nome da conta é Jesus96786917. Não pergunte por que tem esse nome, mas essa conta, eu descobri ela faz algum tempo, ela faz a lista dos gols eliminatórios. Então já tivemos 1.067 gols nas eliminatórias da Copa do Mundo. As eliminatórias começaram lá em setembro de 2023, no jogo entre Paraguai e Peru, lá na Cidade do Leste, jogo que o Conte Verde estava lá. Se você não conferiu, dá uma olhada nas redes sociais, volta lá um pouquinho. Nós estivemos no primeiro jogo de eliminatórias da Copa do Mundo, para a Copa de 2026. Nossa expectativa é, claro, fazer pelo menos o último, Já fizemos alguns, fizemos 2 jogos também do Brasil, no estádio, jogos aqui em Curitiba e também em Assunção. Nossa expectativa é ir até o final, então dá essa força para nós, segue a gente nas redes sociais, confere o nosso conteúdo, desde lá de trás, também se puder ajudar a gente concluir esse sonho, apoia.se/Conte-Verde, você pode ajudar com R$10 ou mais. E, claro, compartilhando esse vídeo com seus amigos, pode chegar cada vez mais e mais pessoas, para quem sabe fazer essa cobertura ainda mais completa, como já fizemos. Então, estava dizendo, nós tivemos 1.067 gols nas eliminatórias até agora, e o último foi marcado pelo Gerson. Olha só, aquele gol do Gerson contra o Uruguai foi o último jogo daquela data FIFA, o jogo do Brasil, mas também o último gol até aqui das eliminatórias, que voltam apenas no mês de março. Falamos de quem já está classificado, de quem está mais perto, e quem não pode ir. Então, ao todo, nós temos 39 seleções que não têm mais chance de ir para a Copa do Mundo. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, porque lá no nosso X, se você não segue a gente no nosso X, tá aqui, ó. Já peço perdão, não vou fazer a burrada que eu fiz outro dia, que eu me removi da tela e por isso que o vídeo já ficou sem sentido nesse momento. Mas tá aí, ó. As seleções que já não podem mais a Copa do Mundo são 39 ao total, e a gente vai passar de uma por uma. Como que essas seleções ficaram de fora da Copa do Mundo, quando, enfim, como que foi esse processo. Então, para começar, a gente teve a seleção de Guam, é a primeira ali que aparece na nossa linha do tempo. Guam foi eliminada na primeira fase de eliminatórias asiáticas, que foi disputada em outubro, em outubro de 2023. Guam enfrentou Singapura, perdeu as 2 partidas, fora de casa perdeu por 2-1 e dentro de casa perdeu por 1-0, e acabou sendo eliminada naquela situação. Depois a gente teve a seleção da Mongólia, a Mongólia que também foi uma surpresa, podemos dizer assim. A Mongólia foi eliminada pelo Afeganistão, perdeu o primeiro jogo por 1-0 e depois dentro de casa, perdeu por 1-0. 2 derrotas, a Mongólia caiu fora. Depois, a gente teve essa... Eu vou deixar aqui para vocês acompanharem comigo, para ficar mais fácil também a visualização, Já falamos de Guam, já falamos da Mongólia, da Mongólia, e agora a gente vai falar sobre o Camboja. Essa, sim, foi a grande zebra, a gente pode dizer, dessas primeiras seleções eliminadas. O Camboja tinha um certo favoritismo contra o Paquistão, mas empatou em casa em 0-0, e depois, no Paquistão, acabou perdendo por 1-0. O Paquistão nunca tinha vencido um jogo de eliminatórias, para vocês terem uma noção. A gente tem uma entrevista com o Rogério Ramos, que era o preparador de goleiros do Paquistão na época. Ele fala muito sobre essa classificação. Foi algo realmente muito marcante. Então, foi realmente uma classificação daquelas históricas. Depois, a gente teve a eliminação do Sri Lanka. Esses jogos aí que eu estou falando aconteceram tudo no mesmo dia, 17 de outubro. A ordem aí é do horário do jogo, basicamente. O jogo de Guam contra Singapura foi de madrugada, por exemplo. Já esse jogo que eu vou falar agora, do Sri Lanka, foi tipo de manhãzinha. Começou 6h30 da manhã, horário de Brasília. O Sri Lanka pegou o Iêmen venceu na ida por 3-0. No jogo da volta, empate 1-1, o Sri Lanka estava se reorganizando, porque o Sri Lanka ficou suspenso ali na temporada, no ano anterior,
né, por questões de interferência do governo. Foi com uma equipe muito jovem e acabou não sendo páreo por Iêmen. O Iêmen, inclusive, se classificou só marcando golaço naquela chave, foi algo espetacularmente bonito. Já falamos depois sobre como o Iêmen caiu fora. Aí a gente vai para o Timor-Leste. O Timor-Leste, naquela ocasião, estava numa situação meio parecida, estava muito tempo inativo, até por conta da pandemia, não conseguiu desenvolver muito bem o time, tomou de 4-0 e 3-0 de Taiwan. Depois o Timor-Leste foi até se estruturar bem, a gente falou isso algumas vezes aqui, a gente tem o João Pedro, que é um cara que chama a atenção, tem vídeo aqui no Conte Verde falando sobre ele. Também tivemos Macau que agora é a seleção que há mais tempo está sem vencer no mundo, né, desde 2019, foi eliminado por Myanmar, derrota por 5-1 e depois empate em 0-0. Seguindo a caminhada, a gente tem as Ilhas Maldivas, outra que talvez a gente não esperasse a eliminação, apesar de que o duelo foi mais equilibrado, foi contra Bangladesh. Maldivas foi a cabeça-chave desse confronto, né? As seleções que estavam melhores posicionadas jogaram o primeiro jogo em casa, então empatou em casa 1-1, e em Bangladesh perdeu por 2-1. As Ilhas Maldivas já tinham sido eliminadas para Bangladesh anteriormente, naquele ano, na Copa do Sul Asiático, então foram derrotas doídas aí para a seleção da favorita da Ludmilla, né? Tirando a seleção brasileira, as Maldivas caíram logo de cara. Aí também, para fechar essas seleções, a gente teve Laos. Laos é a seleção dessas que foi eliminada, que talvez passou mais perto da classificação, porque empatou fora de casa em 1-1 com o Nepal, mas um jogo dentro de casa acabou sendo derrotada por 1-0. Né? Se a gente for comparar até os jogos mesmo de Camboja, de Maldivas, a atuação naquela época, Laos fez uma partida boa contra o Nepal, foi um duelo bem equilibrado. De fato, das seleções eliminadas foi a que mais chegou perto de se classificar. E para fechar, Brunei. Brunei aí naquela época estava numa situação delicada, né? Na verdade, eu pulei Butão, né? Eu pulei Butão ali antes de Laos, peço perdão. Butão, essa sim foi a seleção que venceu, né? Butão perdeu de 4-0 para Hong Kong no primeiro jogo, em Hong Kong, e dentro de casa venceu por 2-0. Foi a seleção eliminada com a melhor campanha, podemos dizer assim. Não passou perto de passar, de se classificar, mas foi uma seleção que esteve bem, né? Conseguiu mostrar um bom desempenho, principalmente nesse jogo de volta. E aí sim chegamos em Brunei. Brunei, a seleção aí que perdeu os 2 jogos por 6-0 para a Indonésia naquele ponto. Foi a seleção com pior performance na eliminatória asiática até então. Realmente não dava para esperar muita coisa de Brunei, que também estava vindo de um processo de reconstrução. Depois iria chegar Vinícius Eutrópio lá, né? Agora já está quase saída, enfim, um processo bem delicado que tem em Brunei. Essas foram as seleções que foram eliminadas em outubro de 2023. Aí, fechando aquele ano, a gente teve a eliminação da Eritreia. A Eritreia desistiu de participar das eliminatórias africanas. Eu estou suando, gente, porque tá calor, peço perdão. Se eu deixar o ventilador ligado aqui, vai fazer o maior barulhão. A Eritreia desistiu de participar das eliminatórias por conta de questões políticas internas do país, né? Faz tempo que o país não joga, inclusive desde o começo de 2020. Tem essa questão, vários atletas que são da Eritreia moram em outros países, falam que o governo não deixa o pessoal sair de lá com medo de fuga, enfim, é uma situação muito delicada. A Eritreia estava confirmada as eliminatórias, acabou pulando fora uma semana antes, estava no grupo do Marrocos, e estrear contra o Marrocos, inclusive, aí acabou solicitando a CAF a sua saída, e foi a 11ª seleção eliminada. Aí a gente já começou ali 2024, né, e a primeira seleção eliminada em 2024 foi Taipei. Taipei naquela ocasião, agora já estamos na fase de grupos, né? Taipei estava no grupo, estou tentando puxar de cabeça enquanto não abre aqui a minha aba, mas Taipei estava no grupo junto com Oman, Quirguistão e Malásia. Né? A seleção de Taipei foi eliminada da data FIFA de março, né? Depois de perder por 5-1 por Quirguistão, né? Nesse grupo a gente teve a classificação de Oman e Quirguistão. Taipei, inclusive, terminou zerada, né? Foi eliminada ainda na 4ª rodada, lá para frente, que iria de fato ficar de fora. Aí a gente tem uma eliminação basicamente dupla de Hong Kong e Turcomenistão. Essas duas seleções estavam no grupo com Irã e Uzbequistão, foram eliminadas também ali na data FIFA de março, né? O Hong Kong perdeu por 3-0 para o Uzbequistão naquela ocasião, e o Turcomenistão perdeu de 1-0 por Irã. Essas seleções, elas acabaram apenas com 2 pontos, elas empataram entre elas, né? Não conseguiram vencer. Acho que principalmente para Hong Kong, que foi uma seleção que fez uma Copa da Ásia muito boa no começo do ano passado, foi ruim, né? A gente esperava mais de Hong Kong. Hong Kong nem sabe que tem mais a oferecer do que isso. Passando, continuando aí, a gente vai para o Paquistão. Paquistão, a gente já falou, né, que a classificação foi completamente inesperada contra o Camboja. Só de passar de fase já foi muita coisa. O Paquistão também foi eliminado ali no mês de março, quando tomou de 7-0 da Jordânia, né? Era uma situação muito delicada para o Paquistão, né? Não somou nenhum ponto também, perdeu todos os jogos, mas como disse, só o fato do Paquistão ter chego nessa segunda fase já foi algo histórico. O Paquistão tem calendário agora, por exemplo, nesse ano, por conta disso, disputando as eliminatórias para a Copa da Ásia, senão teria que passar por uma repescagem. O Paquistão conseguiu dar um passo, né, na sua evolução. Ó,
Não conseguiu renovar com o Steven Costantini depois dessa queda nas eliminatórias da Copa, mas já fez um processo bem diferente do que a gente via nos últimos anos. E a gente continua aqui, a gente chega na eliminação no Nepal. O Nepal foi a última seleção eliminada no mês de março na Ásia. Naquela ocasião, o Nepal havia perdido na quarta rodada para o Bahrein por 3-0, perdão, né? E o Nepal terminou somente com um ponto nesse grupo, que tinha Emirados Árabes Unidos, Bahrein também, o Iêmen. O Bahrein acabou perdendo para o Iêmen em uma das partidas, e foi empatar um jogo só no último jogo, né? Foi empatar só lá no final do torneio, também uma eliminação assim dentro do esperado. Vamos agora para a CONCACAF, e aqui tem duas eliminações curiosíssimas. Primeiro, Ilhas Virgens Americanas, e depois Turcos e Caicos. E por que eu estou falando que são curiosas? Porque são duas eliminações que não tivemos vitórias, né? Não, as seleções perderam os seus jogos, não perderam os jogos, perdão, e saíram fora, né? As Ilhas Virgens Americanas empataram com as Ilhas Virgens Britânicas, 1-1 e 0-0, e aí acabou perdendo nos pênaltis, né, para sua xará. E aí a Turcos e Caicos também acabou sendo eliminada nos pênaltis, né? Se eu não me engano, foi o inverso, foi 0-0 e 1-1, jogou com Anguila, e Anguila acabou se classificando. A curiosidade é que, por exemplo, as duas seleções, Ilhas Virgens Britânicas e Anguila, que passaram, nunca venceram o jogo de eliminatórias e estão lá. E essas duas seleções acabaram ficando pelo caminho. A seleção das Ilhas Virgens Americanas, na época, inclusive, era comandada pelo Giba Barreiro, treinador brasileiro, inclusive deu uma entrevista aqui no Ponte Verde, está disponível antes desses jogos, né? E acabou, né, por conta dessa queda no caminho, saindo da sua seleção. Voltamos agora para a Ásia, onde aí já no mês de junho, né, na primeira rodada do mês de junho, nós tivemos a eliminação de Bangladesh, que estava no grupo com Austrália e Palestina, e foi eliminada após a sua derrota, peraí que está carregando, mas para a Austrália dentro de casa. Bangladesh, vamos dizer assim, agiu dentro dos conformes, né, fez jogos duros dentro de casa, né, conseguiu roubar pontos no Líbano, perdeu para a Palestina com gol no último lance, então foi uma seleção que agiu bem, né, e conseguiu renovar com Javier Cabrera, né, foi uma grande permanência anunciada no começo desse ano, uma seleção que, para mim, tem um dos melhores potenciais aí da Ásia entre as seleções que não são de glamour, né, principalmente as seleções que não estão nem no nível que a gente chama de intermediário, né, emergentes, essa é a palavra que está vindo na minha cabeça, uma seleção que está crescendo, se desenvolvendo. Aí também, nessa mesma ocasião, nessa mesma data, a gente teve a eliminação de Singapura, que vai aparecer aqui mais uma vez depois, falando de outra seleção, mas ela foi eliminada após ser derrotada para a Coreia por 7-0 dentro de casa, né? Ali estava no grupo junto com Tailândia, China e a Coreia do Sul. A Singapura fez apenas um ponto na ocasião, que foi em março, na data FIFA. Depois nós tivemos a eliminação das Filipinas que estava com o Tan Sanfit. O Tan Sanfit acabou largando o barco, né, para ir para a seleção de Mali. Estava num grupo muito complicado ali, que tinha a presença da Indonésia, do Vietnã, do Iraque, né, e na ocasião as Filipinas foram eliminadas após perder para o Vietnã por 3-2, num jogo muito duro, né? O Tan Sanfit, quando assumiu, ainda acreditava na classificação, ia jogar por isso e acabou postando isso em campo. Acabou não dando certo, acabaram perdendo as partidas, mas essa partida contra o Vietnã foi um exemplo, mas as Filipinas acabou ficando pelo caminho, muito pelo que não fez no começo das eliminatórias. Acabou aí perdendo por 3-2 na ocasião, terminou essa fase com apenas um ponto. Nós também tivemos a eliminação de Mianmar, essa aqui mais do que esperada. Mianmar estava no grupo junto com Japão, Coreia do Norte e Síria. Naquela ocasião, Mianmar acabou sendo eliminada após goleada para o Japão por 5-0. Mianmar que ganhou uma sobrevida, porque já era para ter aparecido antes nessa nossa lista, mas conseguiu empate com a Síria, ali na terceira rodada. Então, por isso que só aparece aqui, mais nada longe do esperado. Também tivemos a eliminação da Síria aqui, peraí, não é da Síria, não. É do Iêmen, perdão, eu confundo a bandeira do Iêmen com outras bandeiras. E o Iêmen é uma eliminação que doeu, porque ele ficou com 5 pontos, estava no grupo com Emirados Árabes Unidos e Bahrein, e naquela ocasião o Iêmen precisava vencer o Bahrein no jogo da quinta rodada, e empatou em 0-0 e ainda perdeu um pênalti. Se o Iêmen tivesse vencido, teria chegado na última rodada ainda com chances de classificação, olha só, porque teria ido para 7 pontos, o Bahrein teria ficado com 9 ali na ocasião, ainda teria chance, e na última rodada ia jogar com o Nepal e o Bahrein com Emirados. O Iêmen empatou com o Nepal na última rodada, né, já sem chance, mas foi uma eliminação que eu falei na época que o Iêmen poderia ter lutado mais, até mesmo a derrota para o Bahrein na primeira rodada foi uma derrota que o Iêmen entregou os gols, por exemplo, né, foram gols todos de falha da seleção do Iêmen. Vamos passar aqui, essa é a última seleção eliminada nessa quinta rodada, que foi o Tajiquistão. O Tajiquistão, que foi uma das grandes sensações da Copa da Ásia no ano passado, caiu num grupo muito difícil com a Arábia Saudita e Jordânia,
e naquela penúltima rodada ali, né, tinha enfrentado justamente a Jordânia, era um jogo direto, foi um jogo que a Jordânia acabou vencendo por 3-0, mas eu assisti aquela partida, cara, e posso dizer, o Tajiquistão, principalmente no primeiro tempo, jogou muito bem. Né? Não era uma partida, talvez, o Tajiquistão perdesse tanta largura, né? O Tajiquistão, que antes tinha dado muito trabalho para a Arábia Saudita, perdeu apenas por 1-0, depois conseguiu um empate, um jogo que merecia a vitória, um jogo contra a Jordânia, em casa, em Tashkent, estava vencendo por 1-0, tomou o gol no último lance, então o Tajiquistão falhou por as ocasiões de força dos seus adversários, mas também, né, por esses vacilos assim, em jogos. Nesse jogo contra a Jordânia, que foi da eliminação, por exemplo, poderia ter aproveitado melhor as suas oportunidades, acabou sendo eliminado. A gente passa para a sexta rodada das eliminatórias asiáticas, está aqui a bandeira da Tailândia. A Tailândia, que foi a eliminação talvez as mais traumáticas, né, dessa eliminatória, e talvez a seleção que desempenhou o melhor futebol e caiu fora. Né? Ela começou com o Manu Polk, trocou de treinador, né, no meio da eliminatória, né, conseguiu mostrar uma evolução, principalmente na Copa da Ásia, e depois trouxe isso para as eliminatórias, né, batendo de frente com a China. A China era o principal adversário do Japão naquela oportunidade, né, e vem aí, né, desempenhando desempenhou bem, perdão, né, eu estou tentando aqui, o Masatada Ishii é o treinador da Tailândia, até agora, inclusive, Masatada Ishii, né, não saiu de lá, e a Tailândia, naquela ocasião, ela precisava vencer o seu jogo por uma diferença de saldos, porque a China tinha jogado antes, né, primeiro eles empataram em 1-1 com a China na rodada anterior, só que a China ia jogar com a Coreia do Sul e a Tailândia com a Singapura já eliminada. A Coreia do Sul venceu a China por 1-0 apenas, tinha diferença de saldo lá de 2 gols, mas só que a China levava vantagem nos gols pró. Na verdade, estava tudo empatado, a China levava vantagem no confronto direto, porque havia vencido lá atrás por 3-2. E a Tailândia estava ganhando por 3 gols de diferença. Ganhou apenas por 3-1 no jogo que meteu mais de 20 finalizações, isso é algo absurdo. Teve gente em Singapura que falou que ganhou um dinheirinho por fora. Então, a eliminação da Tailândia foi uma das mais traumáticas. Olha só, a língua está embolando aqui. Uma das eliminações mais traumáticas até aqui dessas eliminatórias. Seguindo a nossa caminhada agora, indo para a linha de baixo, o Vietnã que agora já é campeão da Copa do Sudeste Asiático, você acompanhou aqui com a gente, mas fez uma vitória muito fraca, né, e acabou ficando para trás justamente para a Indonésia. Indonésia, grande rival, né, grande adversária na região, e o Vietnã ele acabou sendo eliminado antes mesmo de entrar em campo, quando a Indonésia venceu a Filipinas por 2-0, né, no jogo anterior. Depois o Vietnã viria a perder para o Iraque por 3-1, mas também foi uma eliminação assim, muito dramática. Muito do que aconteceu com o Vietnã depois foi reflexo do começo de ano, né, combinação na Copa da Ásia e nas eliminatórias justamente para a Indonésia. Acho que isso motivou, né, o Felipe Tossier também saiu de lá, né, brigado com todo mundo, motivou o Vietnã para a reconstrução. A eliminação quase veio na rodada anterior, né, quando venceu a Filipinas de virada com gol no finalzinho. E aí também tem a eliminação da Síria, que foi outra eliminação que foi tanto quanto traumática. Talvez você não lembrar do caso do jogo da Síria com a Coreia do Norte, que os aplicativos deram que a Síria vencia por 1-0 e do nada inverteu. A Coreia do Norte venceu por 1-0, porque não tinha transmissão aquela partida e tudo mais, porque era o jogo na Coreia do Norte, era no Laos, enfim, estava bem isolado, e foi justamente o que aconteceu. A Síria, se empatasse aquele jogo com a Coreia do Norte, estava classificando, tomou o gol de 1-0, e esse gol, isso é um fato, foi marcado no finalzinho. E aí a Síria foi jogar na última rodada contra o Japão, perdeu de 5-0, a Coreia do Norte venceu o Myanmar por 4-1, a Síria foi eliminada, né? O treinador da Síria, que era o Hector Cooper, pediu demissão logo no vestiário, assim, logo depois que acabou o jogo do Japão, nem esperou a partida contra a Coreia do Norte, da Coreia do Norte acontecer. Foi algo bem dramático essa eliminação da Síria também, a Síria que agora, né, tem outra bandeira, inclusive vou atualizar na data FIFA de março, me cobrem isso, nossa linha do tempo com a nova bandeira da Síria. Tem a eliminação da Índia, né, foi também uma das mais doloridas, porque a Índia ela fez as primeiras rodadas muito bem, mas ela decaiu demais, né, depois disso. E a Índia chegou nas últimas rodadas com um jogo direto contra o Kuwait, precisava vencer, não venceu, chegou a empatar, mas na última rodada ainda decidia só de si, saiu vencendo o Catar, mas acabou tomando virada, inclusive no gol, que ficou uma discussão tremenda se a bola saiu ou não saiu na época. Foi bem dolorida essa classificação da Índia. Esse grupo A chegou muito aberto, né? Esse grupo que tinha o Catar, a Índia, o Kuwait e o Afeganistão, que é outro país que ali aparece na sequência, logo depois da Índia. Por quê? Porque os jogos ali aconteceram quase no mesmo horário, se eu não estou enganado, os dois jogos, e o Kuwait e o Afeganistão disputavam essa vaga. E quando a Índia toma a virada, quem está se classificando naquela situação é o Afeganistão. E o Afeganistão acaba sofrendo um gol para o Kuwait no final do jogo. O Afeganistão que foi uma surpresa, porque estava passando por muitos problemas em sua seleção por conta do Talibã,
né, e o Talibã não passava recurso, era contra a prática do esporte, a seleção boicotou, vários jogadores boicotaram, a federação, para ter recurso, vendeu o mando de campo para os jogos serem nos Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita, não me recordo agora, peço perdão, e antes, eles estavam jogando no Tajiquistão, e tinha a questão que o Tajiquistão, um clima bem parecido com o do Afeganistão, enfim, foi uma treta gigante. E mesmo assim, o Afeganistão, por muito pouco, mas muito pouco mesmo, não avançou de fase. Essa é uma classificação histórica, não aconteceu. E o último eliminado até então, nas eliminatórias asiáticas, foi a seleção da Malásia. A Malásia, que chegou ali também com poucas chances na última rodada, foi eliminada assim que o Oman, né, venceu a sua partida contra o Taipei. Foi isso? Não, a Malásia fez. O Oman segurou o empate contra o Quirguistão, mas é que tinha uma diferença de saldo também, né? O Quirguistão tinha que perder por 5-0 para Oman, para a Malásia ficar com a vaga. A Malásia tinha vencido mais cedo por 3-1 a seleção de Taipei, e também na rodada anterior, Quirguistão e Malásia empataram 1-1. A Malásia, que passou por uma situação muito traumática, né? O Faisal Halim, que era o principal jogador, que sofreu um atentado químico. Isso abalou muito a estrutura da seleção malaia, e isso complicou a situação deles, né? E eles acabaram sendo eliminados, né? Mais uma eliminação do Sudeste Asiático. Bom, fechamos aqui as eliminações asiáticas até então, as eliminatórias asiáticas em março. Nós provavelmente teremos mais eliminações, porque já estamos na terceira fase, já faltam apenas 4 rodadas de 10, ou seja, já foram 6 rodadas, tem seleções que estão ficando para trás. Talvez não seja tão simples, porque são 4 seleções que avançam, né? 2 direto para a Copa e 2 para a repescagem, né? Para a quarta fase. Então, talvez tenha uma disputa ali ainda, né? O Quirguistão, Coreia do Norte, que são seleções que estão mais embaixo, né? Para o grupo lá da Indonésia, da Austrália, que está completamente, está todo mundo embolado, todo mundo perto um do outro. Talvez ali a Palestina, o Kuwait, né? Que no grupo da Coreia do Sul também, mas está todo mundo muito perto. Aqui eu estou abrindo a classificação. A pior seleção que tem é a Coreia do Norte, que está a 5 pontos do Catar, né? Que é o quarto colocado do seu grupo. A Palestina está a 3 do Oman, e ali na China está todo mundo embolado, né? Todo mundo separado por um pontinho só da Austrália, do terceiro ao sexto, todo mundo com 6 pontos. Então, em março, talvez a gente tenha mais novidades perante as eliminatórias asiáticas. Bora, então, passar para as eliminatórias da Oceania aqui. E aqui está separado, porque primeiro a gente teve a primeira fase, que foi uma primeira fase com 4 seleções. E primeiro nós tivemos a eliminação das Ilhas Cook, né? Foi uma eliminação até um tanto surpreendente, porque foi derrotada por Tonga. As Ilhas Cook, em tese, a gente esperava mais, né? Até por conta que a gente viu na primeira fase da Copa das Nações, né? Na repescagem para a vaga, as Ilhas Cook bateram de frente com a Samoa acabou contratando o treinador das Ilhas Cook, no caso, depois disso, mas tinha um planejamento de desenvolvimento maior que de Tonga, que acabou avançando. Então, as Ilhas Cook acabaram ficando nessa, e depois a Samoa americana. A Samoa também, aí já, óbvio, era esperado que fosse a segunda seleção eliminada, que foi a ordem dos jogos apenas, porém a Samoa americana fez um jogo muito bom contra a Samoa. Tava todo mundo esperando que fosse 10 para cima, 0, e a Samoa americana perdeu por apenas 2, tendo oportunidades, né? Tanto que depois fizeram um amistoso entre a Samoa americana e Ilhas Cook, e a Samoa americana venceu, né? Não vencia fazia mais de 10 anos, e foi lá e venceu uma partida. Então, fica esse detalhe interessante aí sobre a Samoa americana, que fez uma boa partida, né? Só jogou, essas duas seleções jogaram apenas um jogo de eliminatória. Fica aqui a crítica para a Oceania, né? Para a Federação da Oceania, mas essa é a realidade em alguns continentes. E Tonga jogou apenas 2, né? Tonga foi eliminada porque pegou a Samoa depois, e vale lembrar, né? Tonga também fez um jogo muito bom com a Samoa, né? Perdeu apenas na prorrogação, né? Na partida que decidiu a vaga para a fase de grupos. Ali também ia ser uma grande surpresa se Tonga fosse eliminada, mas acabou conseguindo seguir no torneio. Acabou sendo eliminada. Ia ser uma surpresa se Tonga passasse, perdão, me embolei aqui no raciocínio, mas acabou sendo eliminada. A Samoa era a favorita, passou. E aí a gente vai já para a fase de grupos. Aqui já estamos no mês de novembro de 2024, começando com as Ilhas Salomão. Ilhas Salomão começaram muito mal as eliminatórias, né? Por isso acabaram ficando aqui pelo caminho, né? Nós tivemos as Ilhas Salomão perdendo o primeiro jogo para a seleção de Fiji, um jogo disputado 1-0, aí depois precisavam vencer, foram com tudo, fizeram até um bom jogo, mas acabaram perdendo para Nova Caledônia por 3-2. Esse resultado, já na segunda rodada, já tirou as Ilhas Salomão de cena. Aí nós tivemos a Samoa, né, veio da primeira fase, era muito difícil imaginar uma coisa, perdeu para Vanuatu, perdeu também para o Tahiti e acabou sendo eliminado ali, né, sem conseguir bater muito de frente. Então, os jogos, eu achei, da Copa das Nações da Samoa foram melhores do que os jogos eliminatórios. Papua Nova Guiné, que jogou em casa,
Aí Papua Nova Guiné foi também um pouco mais traumática a eliminação. Por quê? Porque como os jogos da segunda e terceira rodada foram na Papua Nova Guiné, ela tinha que vencer Fiji, porque na primeira rodada ela acabou perdendo para Nova Caledônia. Era o Felipe Verarango, o treinador, e ele fez uma estratégia muito boa, um jogo muito bom, marcaram o terceiro gol aos 47, 48 do segundo tempo, porém acabaram esquecendo do jogo na comemoração e tomaram o gol de empate 3-3, resultado que basicamente eliminou a Papua Nova Guiné, e na última rodada acabou perdendo para as Ilhas Salomão, já eliminada, né? E antes disso, Fiji já tinha empatado com a Nova Caledônia, precisava que o Fiji não ganhasse, precisava que o Fiji perdesse para a Nova Caledônia, perdão, naquela ocasião. Deu tudo errado para a Papua Nova Guiné, que acabou sendo eliminada dentro de casa. E aí Vanuatu, do Juliano Chimelli, infelizmente foi a última seleção eliminada em campo, podemos dizer assim, até aqui. Juliano Chimelli, que não é mais treinador de Vanuatu, né, treinador brasileiro, a gente falou sobre isso por aqui. Vanuatu começou bem, vencendo a Samoa por 4-0, acabou perdendo para a Nova Zelândia por 8-1, né, se eu não estou enganado. E tudo bem, resultado esperado, né? Nova Zelândia era a seleção mais forte, 8-1, exatamente isso. E ainda foi na última rodada decidir contra o Tahiti. As duas seleções tinham vencido a seleção da Samoa, mas o Tahiti tinha feito um saldo melhor naquela ocasião, né? Foi 3-0 a partida, não tinha sofrido gol, né? Então isso um pouco, né? Acabou não conseguindo fazer saldo. Também o Tahiti perdeu apenas de 3-0 para a Nova Zelândia. Esse ponto do saldo de gol que eu não estava conseguindo me lembrar. E aí acabou que o Tahiti, num jogo que Vanuatu foi melhor, eu falei isso aqui algumas vezes, Vanuatu foi melhor e perdeu por 2-0 para o Tahiti. O Tahiti acabou se classificando naquela ocasião. E para fechar, vocês estão vendo ali a bandeirinha da Rússia, a última seleção classificada. A Rússia, desclassificada, perdão, a Rússia ficou de fora porque ainda as sanções por conta da guerra seguem e, né, a UEFA segue, a FIFA segue punindo a Rússia por conta da guerra na Ucrânia. E aí, nossa, estou todo suado agora que eu abri a câmera maior, estou vendo que eu estou muito suado. E a Rússia, né, quando foi feito o sorteio eliminatório, estava fora, então a Rússia é a 39ª, isso foi em dezembro. Então tá aí, pessoal, essas são as 39 seleções, passamos detalhe por detalhe cada jogo. Cara, isso você não vê em lugar nenhum. Pode achar canal aí que tem 100 mil inscritos falando, mas ele só fala, a seleção tal tá eliminada, a seleção tal tá eliminada. Não, aqui nós estamos pro prognóstico, falamos o que aconteceu com cada seleção, qual foi o jogo, capital, enfim. Pô, vale o like, né? Vale o like, vale a inscrição, né? Então, pelo amor de Deus, gente, ajuda nós a crescer. Queremos ir para a Copa, queremos ir para a eliminatória, queremos fazer esse negócio para frente. Ajuda nós, por favor. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Fica ligado, porque em março vai ter mais atualização, porque tem Ásia, tem os duelos das eliminatórias da Oceania, né? Ali entre Nova Caledônia e Tahiti, Nova Zelândia e Fiji. Depois disso a gente vai ter os eliminados já, né? Desses jogos e também da última rodada. Vai ter eliminados também na CONCACAF, porque a gente vai ter em junho, né? Não em março, mas em junho também vai ter. Enfim, na América do Sul, que ainda não teve eliminado, mas já está arrumando a bola faz tempo. Então, por favor, se inscreve aqui, vem com a gente acompanhar tudo sobre futebol e seleções, tudo sobre eliminatórias, que, pô, acho que você já percebeu, né? Que o trabalho é seriedade, que o trabalho é de qualidade. Quer dizer, a gente tenta, né? Se é bom ou ruim, você comenta aqui se você achou bom ou ruim, se você achou demorado, se você teve que vir pausar em 20 vezes. Mas ajuda a gente, amigo, por favor, a gente chegar cada vez mais pessoas, tá certo? Deixa o like, se inscreve, comenta aqui qual seleção você surpreendeu ao ver que já saiu fora da Copa, qual trajetória aí. Nenhuma seleção que jogou Copa do Mundo está entre as eliminadas até agora. Enfim, quando tiver de caminho na Copa do Mundo, passa por aqui. Até o próximo vídeo.